Então, oi, estamos aqui na segunda parte do episódio com o Rodrigo, que agora a gente vai falar um pouco mais sobre a carreira dele, né? Então, Rodrigo, seja bem-vindo de volta. Obrigado. Vamos falar um pouco aqui sobre a sua carreira, como você começou, quando surgiu o interesse na psicologia do esporte, quando você escutou também, né, que existia a psicologia do esporte dentro da sua graduação em psicologia. Perfeito. Vamos lá, né? Antes de falar sobre a psicologia do esporte, é bom falar como o esporte entrou na minha vida, né? Então, acho que isso é fundamental para as escolhas que eu venho a fazer posteriormente, né? Então morava o meu pai, ele sempre foi praticante de esportes, ele vem de futsal. A gente de uma cidade do interior do Piauí, de Esperantina, que na região norte, e lá o futsal sempre foi muito forte, né? E meu pai, ele ele é um craque, ele não deixou de ser só porque ele parou de jogar, né? Ele é um craque de futsal, tinha muitas habilidades específicas, né, para o futebol. Só que eu via ele muito pouco, né? Mas sempre escutei muitas histórias, então acredito que isso foi algo que me ajuda muito, né? Sempre me motivou. Então ele sempre estimulou os filhos a praticar e deixar bem à vontade, né? Então eu começo a praticar esportes desde os meus 7 anos, eu acho, né? Então eu comecei cedo e comecei pela natação, depois para capoeira, futebol, né? Eu era sempre um garoto muito ativo, né? Acelerado. E gostava muito das aulas de educação física na escola também, diferentemente de muitos colegas da época também, né? Que eu acho que isso ainda hoje acontece, infelizmente, não é para acontecer, de aluno ter que ficar dando um atestado para não ir para a aula de educação física. Se não faz aula de educação física, tem que ser obrigatório a fazer alguma atividade que envolva o corpo, né? Eu acho que essa é a minha opinião. Então, eu sempre fui ativo, mas não cheguei a participar de jogos escolares, apenas interclasse mesmo entre os próprios times da escola. Os jogos escolares só entram depois, que eu estou até com uma blusa aqui, né? Depois você me pergunta por que eu estou com essa blusa, tá? Porque ela também tem uma influência muito forte, né, para o desenvolvimento do meu trabalho com crianças e adolescentes, fazendo a parte de preparação mental. Então, aos 13 anos, eu entrei no jiu-jitsu, né, dentro da escola. A escola que eu estudava foi através de um amigo. Ele é de outro estado, ele veio morar no Piauí, já era da luta, e aí conheci um professor de luta lá em Teresina, e aí levou a luta para lá, e eu comecei, né, e aí tomei gosto pela parada, né. Então eu estou até hoje. Hoje eu tenho 30 anos hoje. Não sei se um dia que escutarem eu vou ter 31, né? Que no outro mês eu faço 31. Mas aí já são 17 anos dentro da luta, né? E aí, desde 2007, foi quando eu comecei, como eu falei, tomei gosto, comecei a participar da minha primeira competição. A gente nunca esquece da nossa primeira competição, né? Meu primeiro evento foi um evento de luta casada que eu tive né, teve um tanto dentro da escola, que era todo mundo da escola assistindo, eu lutando com outra pessoa. Foi uma coisa muito louca, né? Mas eu ressignifiquei aquilo e foi totalmente positivo depois para mim. Não foi uma situação totalmente vexatória, porque eu perdi, né? Quer dizer, perdi ali na luta em si, né? Porque o perder e ganhar é uma coisa muito relativa, principalmente quem tem um viés do esporte introduzido aí na sua vida, né? E aí depois comecei a viajar, né? Passei a rodar as cidades do interior, viajando. Aí minha segunda luta, que foi digamos assim, competição mesmo valendo, né? Porque minha primeira luta foi uma luta casada, mas era uma mini competição dentro da escola. E a primeira luta valendo foi na cidade de Piripiri, também nunca esqueço. Aí já era uma competição bem maior, né? Tinha atletas que eu nunca tinha visto na vida. E aí foi uma outra experiência, assim, muito rica. E aí foi gostando mais ainda, né, cara? E aí passei
Aí, cara, acho que eu vou me dedicar mais nisso, né? E aí meus pais sempre me apoiavam, então o apoio dos meus pais sempre foi fundamental, cara, para tudo, né? E as pessoas que eu tinha ali como rede de apoio, né? Mas principalmente meus pais. Eles não eram tão presentes dentro das competições, me deixavam bem à vontade, mas me apoiavam, né? Então, vamos ali fazer uma vaquinha, vamos fazer ali isso e aquilo. Então, uma coisa que desde cedo eu aprendi, isso é uma habilidade que eu acho que eu adquiri, ela me ajuda muito a passar a ter iniciativa do que eu posso fazer para me ajudar a conseguir ali uma inscrição, a comprar um kimono, fazer essas coisas para além do que meus pais já me ajudavam, né? Mas é interessante que o teu pai, né, apesar de vir da competição, do futsal, ele não incentivava não te cobrava tanto, né? Ele deixava bem livre, bem à vontade. Isso é verdade, José. Infelizmente, ainda tem uns casos que os pais querem meio que obrigar o esporte que a criança tem que fazer, né? Mas eu sou muito grato. Eu joguei futebol, hein? Antes de entrar na luta, eu fiz a escolinha de futebol, mas eu gosto do futebol, mas não foi algo que eu vi que cresceu os olhos no sentido de, poxa, eu quero competir, me dedicar, me especializar nisso aqui, né? Projeto de sonhos deles, né? Bastante, bastante, isso é verdade. Mas comigo foi bem mais tranquilo, né? Meus pais, principalmente o meu pai, né? Que era o que praticava esporte. A mãe nem tanto, porque ela sempre vai apoiar, né? E para o que for. Mas, lógico, o pai queria, né? Porque principalmente o pai que joga, ele tem um sonho de ter um filho que jogue ou goste de se profissionalizar. Mas meu pai me deixou sempre à vontade. E aí, como o meu primeiro esporte, a minha iniciação foi com a capoeira, eu acho que por isso que depois, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu tive uma adesão maior para algo que envolvesse a luta, a força, a trocação, né? Até um dado interessante, nunca tinha falado sobre isso. Né? Então, eu acho que a capoeira, que foi essa primeira estimulação, me ajudou. Aí depois vem as aulas de educação física, mas me lembro que com a capoeira ela me ajudou a ter essa dinamicidade, né? Aí veio o futebol, mas enfim. Aí comecei a competir e quando eu tenho ali por volta dos meus 16 anos, eu acho, 14 para 15 anos, eu já começo a sair do Piauí, né? Então eu vou aqui para o Ceará, que é onde tem as competições maiores, o jiu-jitsu lá já é bem forte. E quando dá com meus 16 para 17 anos, eu tenho já a ideia de participar da primeira competição grande, né? O Pan-Americano de Jiu-Jitsu da CBJJE, que naquela época, era uma das maiores competições aqui da América Latina, que foi no ano ali de 2011, 2012, uma coisa assim, não vou lembrar direito. E aí eu vou também, né? E aí isso começa já a ter aquele imaginário de prospecção, de querer se profissionalizar e tudo, né? Eu já estava na minha faixa azul. Enfim, e aí comecei a deslanchar. E paralelo a isso, aí fui já entrando na carreira aí de escola. E aí uma coisa legal, José, quando dá no meu primeiro ano, na época que a gente era o PSIL ainda, né? O vestibular seriado, eu comecei sempre a ter em mente que eu queria fazer já era psicologia, né? Quando comecei a pensar em ideia de vestibular, eu nunca pensei em outro curso não, cara, acredito. E aí chega, faz primeiro, segundo, terceiro ano, aí no terceiro ano foi o primeiro ano que o Enem surgiu, 2010. Acho que foi o primeiro ano do Enem, se eu não me engano. Aí eu fiz os dois, né? E só fiz psicologia, não quis outra coisa, né? Mas até então nunca pensei em atrelar ainda a psicologia com o esporte. Isso só começa depois que eu entro na faculdade, no ano de 2011, mais propriamente ali só na metade do curso, 2013, 2012 para 2013. Por quê? Porque eu já estava na minha faixa roxa, eu já tinha uma boa rodagem de competições, tive uma outra experiência, eu fiz um campo de treinamento que foi muito importante para a minha vida atlética, né? Fui para Santa Catarina na época, lutar o sul-americano da CBJJ, aí sim era a maior competição sul-americana do Brasil e da América Latina, e aí eu já comecei a ver outros cenários, né? E lá eu passei por um momento bem doloroso,
porque a gente se preparou 7 dias, a gente estava lá, estava só treinando, é um campo, literalmente, né? E aí eu perdi na primeira luta por uma vantagem, que ele foi muito doloroso para mim, né? Eu passei por um processo de um luto simbólico bem pesado. Já já a gente vai falar sobre isso, né? Vou aproveitar essa parte aqui para falar também da tanatologia no contexto esportivo. Isso também acho interessante. a gente vai já falar, né? Os processos de luto, eles estão muito relacionados caracterizado para as transições de idade, né? A mudança de categoria e o como lidar com a derrota, com a vitória, Só para introduzir também o que é a tanatologia, né? A tanatologia é o estudo que envolve os processos de morte e morrer, e uma das áreas de atuação a qual eu passei a estudar e pesquisei sobre isso é de que forma, durante as mudanças de transição de carreira, ou seja, durante as mudanças de idade, de que forma que isso desencadeia lutos, né, que muitas vezes são lutos simbólicos, tais como o corpo de uma criança com 12 anos é diferente do corpo desse mesmo adolescente ou jovem adulto que já está com 18 anos. Então, existem processos ao longo desse tempo, principalmente dentro do esporte, processo de lesão, de perda, de vitória, de contratação ou não, de expectativas que são geradas e não são conseguidas, e aí isso tende a desencadear processos dolorosos. Existe uma outra perspectiva também que a ciência vai trazer, e muitos pesquisadores, e eu estudei também sobre isso, é também quando o atleta está no alto rendimento e ele vai sair da carreira esportiva. Antes se falava sobre fase de aposentadoria, hoje a gente traz uma nova terminologia, que é o termo de pós-atleta. Então, de que forma a fazer com que o atleta tenha estratégias eficazes para quando ele sai ali do período competitivo e o que fazer depois dali, né? Porque isso também, quando não gerenciado, tende a desencadear muitas problemáticas. Veja da própria identidade, né? Porque ele o propósito da vida dele Você aposta tudo, muitas das vezes única e exclusivamente apenas no viés esportivo. E aí tem que se trabalhar com outras variáveis, com outras alternativas. E aí o psicólogo do esporte tende a fazer isso de uma forma mais alinhada, né, mais estruturada, conhecendo, e isso não é um trabalho do dia para a noite, é um trabalho principalmente a médio e a longo prazo. Quanto mais eu consigo e conheço o atleta a qual eu trabalho, tenho uma vinculação, e aí nessa perspectiva do pós-atleta, fica mais... tem posturas mais eficazes para como o profissional vai direcionar o atleta nas melhores alternativas. Mas aí, voltando, já já a gente volta de novo a esse assunto, né, para terminar lá o raciocínio. Não, tranquilo. Então, quando eu passo por essa experiência do perder na primeira luta por uma vantagem, no jiu-jitsu é diferente da modalidade olímpica, que se você perde a primeira luta, você acabou a competição. Né? Nos esportes olímpicos, você tem a possibilidade de lutar repescagem e disputa de terceiro, se o atleta que ganhou de você conseguir avançar até a final. E aí foi bem doloroso, eu chorei muito, né, na época, foi muito difícil para mim. E aí aquilo foi ali um divisor de águas, assim, né, no sentido, então, o que eu vou fazer a partir de agora? Será que eu vou continuar me preparando? Eu estou no auge da, assim, para mim era o meu auge ali, minha faixa roxa, né? E aí, depois disso, aparece a possibilidade de eu conhecer, entrar num projeto social que eu estou até hoje, né? Projeto QG da Luta. E aí comecei a ver o outro lado que depois é algo que eu sempre me identifiquei, mas até então eu ainda tinha só alguns estalos, né? Alguns gatilhos, que seria ser instrutor, né? Então, eu acho que tem possibilidade de eu ser instrutor, de ministrar aulas, e isso foi se tornando mais real. Então, eu volto de viagem, e aí, lembra que eu falei que meu pai, minha família é do interior, né? E aí, sempre nessa ideia de também
E aí eu já comecei a atrelar, né? É muita coisa, tá, pessoal? E aí eu já comecei a atrelar, poxa, o que é que eu posso fazer, sei lá, será que eu posso começar a pensar em deixar aí um legado, mesmo sendo novo? E aí eu já comecei a ter essas ideias, né? Então, cara, eu acho que eu vou levar o esporte lá para minha cidade, que não tem luta, né? E assim eu fiz, o meu sensei, né, meu mestre, que é a gente chama ele de major, mas que na verdade ele é tenente-coronel do exército, né? Só que o nome dele, quando ele veio morar em Piauí, ficou major. Então, o meu mestre, ele me deu essa oportunidade, aí quando em 2014, eu crio um projeto social lá no interior, em Esperantina, mas antes disso eu já comecei a dar aula como instrutor em academias particulares em Teresina, né? Então, eu comecei a ter um insight e fui ressignificando o sentido. Eu talvez acho que eu não vou ter uma perspectiva de rendimento dentro do meu esporte, mas o que é que eu posso fazer diferente para continuar fazendo o que eu gosto? Então, rapidamente eu fiz esse... Rapidamente não, né? Mas não demorou muito tempo não, mas num período ali de talvez, eu acho que um ano ou menos, acho que é isso que eu me identifico, eu vou dar aula e eu vou ensinar outras pessoas, né? Então, isso foi uma mudança bem interessante. E aí, nessa mudança, né, de 2013 para 2014, aí aqui entra a psicologia do esporte, né? E aí é também outro divisor de águas. Mas antes disso eu não tinha visto nada, não tinha estudado nada, não sabia como é que era. E aí vem a curiosidade, né? De 2013 para 2014, psicologia e esporte. Como é que essa parada pode... Como é que isso pode se casar, né? E aí eu comecei a pesquisar mesmo, ir atrás, aí vi que tinha congressos, eventos nacionais e tal. E aí eu vou falar aqui uma coisa, pode parecer besteira, mas isso é verdade, é real e eu sou a prova viva porque isso aconteceu comigo. Eu lembro que em 2014 eu vi um evento, o Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte. Aí eu quero ir um dia nesse evento. Aí em 2015 eu fui, né, já no meu último ano de graduação. Mas no dia que eu fui, eu conheci toda aquela galera lá, poxa, aí conheci Kátia Rubio, toda a galera nata da psicologia. Aí eu falei para mim mesmo, olha, um dia eu vou voltar aqui, eu vou ser palestrante. E aí não é que isso aconteceu, né, cara? 2 anos depois, já depois de formado, eu fui ministrar um mini curso nesse mesmo congresso, né? Então, o poder dos nossos pensamentos, não só o poder, né? Mas que a gente que trabalhe e tem um objetivo bem definido, ou você exatamente vai ali numa constante dentro da área que você se predestina, é totalmente possível, cara. Não tem muito bicho de sete cabeças. Tem dificuldade? Tem, como tudo na vida, mas não vai ter tanta dificuldade, porque quanto mais obstinado e focado você está, o resultado vai acontecer em algum momento. Isso é fato, é para tudo na vida, né? E comigo não foi diferente. E aí, depois já comecei a conhecer, então em 2015 eu vou para o meu primeiro congresso como estudante, no meu último ano de formado, e eu já lembro que eu já estava sendo instrutor, fundei uma sede do projeto no interior, e aí na faculdade ainda foi o primeiro trabalho de psicologia do esporte da minha instituição, onde eu me formei, lá na Faculdade de Santo Agostinho. E aí eu fiz um trabalho de grupoterapia com atletas do jiu-jitsu, do projeto que eu participava, né? E aí, na época, eu pesquisei como que se dava o fator da ansiedade com atletas durante a pré-competição e a relação de comunicação verbal e não verbal entre atleta e treinador. Aí pronto, aí a partir daí comecei e nunca mais parei, né? Aí em 2015 eu viajo, vou sozinho, eu e Deus, vou para o congresso, boto a mochilinha nas costas e caio no mundo, porque eu acho que isso também é um outro diferencial para tudo na vida, principalmente para algo que a gente queira começar ou vá para um caminho que ainda é pouco explorado. Primeiro a gente tem que ter vontade, né? Vontade, sonho, algo que te mova para tu seguir acreditando que é possível. Então eu vi aqui, rapaz, eu quero trabalhar com isso aí, então eu tenho que conhecer isso. E aí eu passei a fazer outros investimentos. Então, o mesmo investimento que eu aprendi quando eu comecei a fazer rifa para ir para minhas competições, eu comecei a fazer isso também para ir já para os congressos, né? E da mesma forma, meus pais também me apoiando e eu ia atrás, cara, e fui conseguindo, né?
Aí, depois já de formado, eu começo a trabalhar também em outros projetos. Meu primeiro projeto foi como psicólogo do QG da Luta, né, com atletas de jiu-jitsu. Aí vou passando por diversos momentos, né, todos eles ainda de forma voluntária, né, mas era a estratégia que eu via que tinha possibilidade de eu me estar movido a algo que me estimulava, né? E aí, paralelo a isso, eu sempre atuei na clínica mais tradicional, e aí depois comecei a ver essa outra possibilidade também de atender atletas, né? E isso vai vindo ao longo do caminho, que é uma consequência, né, de estar explorando outras modalidades. Aí eu comecei em 2016, já estou com o meu CRP, eu tenho a oportunidade de conhecer o pessoal do Conselho de Psicologia do Piauí, na época era o presidente Eduardo Moito, que é o primeiro presidente do Conselho de Psicologia do Piauí, quando ele se desmembra. E aí, olha, vai ter um evento tal de esporte aí. E é só a galera do Nordeste, tu não quer ir representar o Piauí, não? Ah, rapaz, eu não quero não, eu vou, né? E aí eu me lembro que na hora que eu tiro, quando a gente dá a entrada na carteira do conselho, demora, né? 2 meses e tal. Aí, rapaz, mas eu não tô com minha carteira ainda, embora aí a gente agilizou lá o processo, aí eu recebo minha carteira em março, e em março ainda, aí eu já vou para esse evento Norte-Nordeste apresentando o Piauí. Aí foi outras consequências, uma coisa foi interligando a outra, né? Aí eu comecei a trabalhar com badminton, trabalhei com badminton por 6 meses, foi um ano, depois comecei a trabalhar com atletismo passei 2 anos, e aí foram surgindo outros momentos, né? De começar a dar aula, de ir para os congressos como convidado, e também indo para esse viés na clínica, né? Uma área que a qual eu posso falar, né, hoje que eu tenho esse pioneirismo dentro da psicologia do esporte no estado do Piauí e na parte clínica, né, eu acredito que eu estou como um dos primeiros, ou não sei se é o primeiro, que começou a fazer esse trabalho de preparação mental numa perspectiva individual, né, num set terapêutico apenas voltado para atletas. E isso eu faço até hoje, né? E aí é mais ou menos assim um pouco dessa trajetória, de como iniciou. Muito bem detalhado, bem uma mente de raciocínio. E eu quero saber o que é essa camisa que você está vestindo. Você tinha Ah, falado. perfeito. Então, tem outra coisa que eu esqueci de falar, né? Em 2014, quando eu comecei o projeto, era só jiu-jitsu. Aí eu já estava ali na faixa marrom, e aí em 2015, eu acho que 2015 eu pego, ou é 2016 eu me graduo a faixa preta. E aí, quando eu me graduei a faixa preta, eu tive a oportunidade também de conhecer outra modalidade, que foi o meu sensei que trouxe na época do Piauí, que foi o wrestling, né? Que hoje é a outra área de atuação que eu trabalho e que eu venho me profissionalizando. E aí, quando eu conheci o wrestling em 2016, aí foi quando eu comecei a conhecer o universo do desporto escolar, né? Que é as categorias de base. Então, a competição em si. E eu, desde 2016, eu tenho alunos meus da luta olímpica de Esperantina que viajam todo ano representando suas escolas nas competições nacionais, né? Então, isso é uma coisa também que me motivou bastante. Então, já há algum tempo, desde antes aí da pandemia, acho que 17, 18, eu já atendo atletas que estão se preparando para as competições escolares nacionais, tanto estaduais como nacionais, né? E aí o porquê aqui também dessa blusa, porque os Jogos Escolares Brasileiros é a maior competição escolar que tem do Brasil na categoria de 12 a 14 anos. E aí isso, junto à modalidade wrestling, é onde eu passei a ter também um destaque nacional, e isso me possibilitou a confederação ver a boa gestão desse trabalho que vem se tendo dentro do Piauí, e eu consegui entrar dentro da confederação, né? Então, quando é no ano de 2019 para 2020, o meu sensei, que fundou a federação de wrestling do Piauí, ele me conversa comigo para eu assumir, né? E aí eu fico resistindo, eita, ser gestor esportivo, o que que é isso, cara? Meu Deus do céu. Aí foi mais um desafio, né? Eu acabei encarando, aí de fato, de 2021 até o próximo ano, está sendo a minha primeira gestão
como presidente de federação, assim como também membro do Comitê de Ética da Confederação Brasileira de Wrestling. E todos esses anos, a parte do desporto escolar de wrestling no Piauí é eu que organizo, né, junto com o pessoal da federação e as pessoas que estão junto comigo. Então, essa blusa, né, tem um significado especial porque o wrestling de 2021 para cá veio tendo modalidades que já tem há muito tempo ainda não conseguiram, em números de medalhas, em atletas destaques, em campeões por equipes. Então, os jogos escolares eles têm um sabor muito especial e emocionante para mim, entende? E agora, mais recentemente, nessa competição aqui, que foi o JEB Sub-18, nós temos um atleta do Piauí, que é o único atleta do Piauí na modalidade de luta, que é o Michael Douglas, que ele foi classificado para o Mundial Escolar, que é uma competição chamada Gimnasiade, que tem todo ano. Para o atleta ir para lá, ele precisa ser campeão brasileiro na sua modalidade. E o Michael foi campeão e ele vai agora em outubro para o Bahrein representar o Brasil e o único representante do Piauí dentro da delegação, que vai aí cerca de 400 pessoas do Brasil, entre atletas e comissão técnica. Então é muito gratificante. Interessante, né? E com certeza esse foi um trabalho muito de vários anos construindo tudo isso. Eu queria saber também como que os meninos, né, que estão lá, eles te veem, né, como uma figura de referência, talvez, de autoridade. Né? Não sei como é a realidade de lá de cada um, mas a confiança que o psicólogo do esporte dá essa segurança para eles. Hoje, atualmente, eu estou na função mais de gerenciar, né, de gestor. Entretanto, a gente tem o trabalho da psicologia, que aí eu fico supervisionando hoje um aluno de graduação que ele faz a preparação psicológica desses atletas. Mas é inevitável, em todos os momentos que eu tenho com eles, dar orientações que envolvam a parte da preparação mental, né? Então, eu acho que o impacto ele é muito positivo, porque, sim, eu consigo ter uma sensação de vínculo muito boa com esses atletas, principalmente esse que já vem tendo um destaque maior, né? E hoje, principalmente de 2021 para cá, que eu iniciei o trabalho em Teresina, eu comecei apenas com um atleta, que é a Fabiana, que hoje ela é treinadora e atleta. Hoje a gente já tem um grupo de 50 pessoas, né, que já participam, que já tem uma adesão maior e que vivem e amam o wrestling, né? Então, é muito positivo, né? E eu acredito que essa liderança, ela eu busco, né, sempre ter uma liderança colaborativa, né? E também fazer com que eles se sintam valorizados pelo que eles fazem, né? Então, não só algo totalmente autoritário. E essa é uma característica minha, né? E quem está num cargo de liderança tem uma maior flexibilidade em alguns pontos. Então, essa minha liderança mais colaborativa também, de trazer um atleta, um treinador, alguém que queira ali chegar junto para o nosso trabalho, de dar ali, ó, você te dou essa autonomia, faz o teu e me dá teu feedback, né? Porque aí no final eu supervisiono tudo mesmo, né? E tem que supervisionar para as coisas não saírem do eixo, né? E paralelo a isso, vou treinando outros líderes também, porque ninguém é insubstituível. Eu tenho essa consciência, por mais que eu seja um cara novo, mas com essa dinamicidade a gente também tem que ter essa flexibilidade que eu não sou o dono de tudo, eu não sou o dono de nada, tudo tem um tempo, e é importante também que outras pessoas passem a ter habilidades dentro da função em que eu estou. Então, é outra habilidade também que eu fui desenvolvendo aos trancos e barrancos, né, para ir preparando outras pessoas, porque a gente às vezes quer, não é nem dominar, mas é querer, na tentativa de gerenciar, você acaba querendo fazer tudo do seu jeito, isso não é legal, né, ou só da sua forma. Então você tem que ser o modelo, mas ir instruindo outras pessoas também a fazer o que você faz. Essa é a minha vivência, né, dentro da federação e com a modalidade de wrestling.
a última parte aí, ela entra exatamente na questão da traumatologia, né? Porque é um encerramento de um ciclo, né? Então a pessoa ela precisa estar ciente de que os ciclos eles têm começo, meio e fim. Então o diferenciamento também não é diferente. Isso é totalmente verdade, José. A tanatologia, ela, como a gente já falou, tem as fundamentações, ela traz esse outro olhar, né? Não só ela, mas eu acho que você ter também uma boa rede de apoio, isso te ajuda, né? Então, hoje, a minha principal rede de apoio é minha esposa, né? Então, ela conseguir me dar direcionamentos e um outro olhar me ajuda e casa com essa ideia da ciência e com as outras experiências. De não, você não vai dar conta de tudo, você não pode trazer tudo para si, porque você não vai resolver os problemas do mundo, né? E aí, lógico, as outras pessoas, né? Hoje tem o Ravi, que é meu sócio lá dentro da federação e também está dentro da diretoria, e aí eu vou distribuindo essas outras funções para ele. E sim, voltando, a gente precisa, e isso é uma habilidade que não é fácil, e a gente precisa estar apto primeiro a aceitar ajuda, né? Porque se a gente não aceita ajuda, não tem as nossas estratégias de enfrentamento, não faz a nossa terapia, fica difícil você descentralizar as coisas. Não é simples assim. Então eu estou nesse processo, é um processo que não é contínuo, cara. Vai perdurar aí por muito tempo. E acho que tem que ser assim, né? É necessário ser assim. E entender que sim, cada um no seu quadrado, você tem que entender também que uma hora isso vai acabar, ou melhor, não é nem acabar, não vou dizer essa palavra, mas que não vai ser sempre na mesma intensidade. Posso dizer assim, né? E quando isso começa a exatamente, então quando isso começa a diminuir essa intensidade, então hoje o que é que eu faço? E nessa perspectiva da tanatologia, além da liderança, eu venho buscando instruir outras pessoas. Eu já estou pensando daqui a 5, 10 anos no meu atleta, que ele não vai ser mais atleta, mas que ele pode ser um futuro gestor, que ele vai ser um futuro treinador, né? Então, tudo isso eu já tenho bem arquitetado na minha cabeça e já venho executando isso. Como? Dentro da federação e a formação como gestor me faz direcionar melhor essas funções, tais como agora, nesse último ano, eu fiz uma formação em gestão esportiva pelo Comitê Olímpico do Brasil, né? Isso me ajudou, né? Porque me capacitou principalmente no desenvolvimento de habilidades enquanto líder, né? Em como eu vou direcionar isso para outras pessoas. Então, hoje eu tenho parceria com psicologia, com fisioterapia, com nutrição, com academia, com treinamento de força, todos para os meus atletas. Então, só aí eu já estou dando um leque de opções que, poxa, talvez se eu não for um atleta de rendimento, mas eu posso estudar isso, eu posso fazer isso com outros atletas. Então, é ir plantando essas sementes, né? Então, acho que o meu objetivo hoje muito tem sido nesse sentido, de buscar parceiros. Agora, recentemente, a gente trouxe um novo parceiro, uma faculdade, né, que está dando bolsas de estudo. Então, já tem atleta que, pelo REST, já está recebendo bolsa de estudo. Parcial, no final do ano eu já vou lançar, o que for o atleta de destaque, eu vou dar uma bolsa 100%. Eu junto com a faculdade, né, na parceria que nós fizemos. Então, isso são estratégias. Então, eu já tenho hoje, por exemplo, um aluno que fala, poxa, professor, eu quero também um dia estar fazendo o que o senhor faz. Isso é legal. Ou então, um dia, professor, eu quero também estar ensinando outros meninos. Né? Então, aí vai fazendo essa transição contínua. Né? Então, é mais ou menos nessa perspectiva que a gente faz. E para quem está começando agora, quem quer começar, na verdade, a seguir nesse caminho da psicologia do esporte, o que você recomenda? Os cursos, especializações? Perfeito. Vamos lá. Como eu já falei no início, principalmente que está atrelado à minha vivência, né? E isso não acontece só comigo, mas com muitos outros colegas aí da psicologia espalhada pelo Brasil. A primeira coisa
como eu falo, dou aula também, né, nos cursos e em formações, principalmente para quem está começando, é que a gente tem que ter coragem. Coragem para saber lidar com o novo. Acho que esse é o primeiro passo. E a coragem, ela é uma habilidade que ela é adquirida ou ela é inata. Tem pessoa que já tem isso, já aquele sangue no olho e depois vai só instigando com os outros contatos, com as outras vivências, mas tem pessoa que não tem isso. Quer dizer, não é que não tem, é que precisa desenvolver melhor essa habilidade. Então, coragem. Coragem para quê? Primeiro, para estudar, mas não é estudar de qualquer jeito, estudar de uma forma direcionada. Hoje, qualquer pesquisa que a gente faz, você vai encontrar um artigo, um material, né? Então, se eu for dar uma dica inicial, a gente tem que começar com fundamentos básicos do que é a psicologia no contexto esportivo. E isso tem livros, isso tem artigos, então fundamentos básicos da psicologia do esporte. Igual quem está aí na psicologia não vai estudar fundamentos básicos da psicologia, que antes de entrar nas abordagens, a gente começa pelo quê? Pelos órgãos sensoriais, né? Que isso é atrelado pelas ciências do comportamento. Então, quais são os fundamentos básicos, contexto sócio-histórico, como que isso chegou, e aí a gente... os fenômenos, os principais acontecimentos que teve no mundo e no Brasil, a influência que a psicologia tem dentro das outras ciências do esporte. Então, cara, isso não precisa você se especializar, você não precisa ser um mestre, um doutor, um PhD nisso. É ter essa curiosidade e essa coragem, cara. Porque coragem, a meu ver, é coragem. Por que é coragem? Rapaz, eu vou estudar uma porrada de coisa que eu nunca vi na vida. Isso aqui é um monte de conceito, um monte de coisa nova. Mas é um novo aprendizado. Eu tenho que estar apto para isso, né? Então, começar por essa parte de fundamentação. Mas, enfim, hoje já tem, sim, alguns fontes para que a gente possa pesquisar. Além das fontes que a gente tem de internet, né? Como as mais tradicionais de fonte de pesquisa, PepsiCo, Cielo, o Google Acadêmico, hoje existem instituições, tanto públicas como privadas, aí espalhadas pelo Brasil, que já têm profissionais que já atuam há 20 anos ou mais dentro já da psicologia do esporte, né? E aí, para quem tem essa vontade de se especializar também, tem os programas de mestrado, tem os programas de doutorado, voltado não para a psicologia do esporte, mas para as ciências do esporte. Então, uma dica, quem quer se especializar ou fazer mestrado, vai para o departamento de educação física ou alguma área de saúde, ou que seja atrelada ao esporte, né? Medicina, fisioterapia, nutrição, psicologia, aí tem outras áreas também que é das ciências do esporte, antropologia, sociologia, filosofia, tudo isso tem esporte no meio, né? Então, dá uma pesquisada. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem pessoal no Maranhão que estuda psicologia sócio-histórica, tem o pessoal aqui do Ceará que tem profissionais da psicologia no programa de mestrado e doutorado lá nas universidades, tanto públicas como privadas. E aí o Brasil afora, hoje os polos principais a USP, né, a Universidade de São Paulo, que acho que posso estar enganado, mas é onde tem um dos grupos de estudo mais antigo em ciências do esporte, que é com a professora Kátia Rubio, mas também lá tem o pessoal da Unifesp, o pessoal do professor Afonso, e aí tem a galera do Paraná, de Floripa, de Santa Catarina, né, que lá, esses polos é onde tem pessoal de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, pessoal, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, é onde foi montado o primeiro laboratório de psicologia do esporte, né, com o professor Dietmar Samuski, um alemão que veio para o Brasil e se radicou aqui, e ele é um dos pioneiros na psicologia do esporte aqui no Brasil, né? Então, acho que por aí, né? Então, começar com estudos direcionados para essa parte de fundamentação básica que envolvam o esporte e as ciências do esporte, e aí tem a psicologia, e depois buscar programas de mestrado ou de especializações. Tem outras faculdades também particulares que
que tem cursos de forma online, presencial, tem cursos de formação. Uma sugestão, tá? Antes de fazer, por exemplo, eu já quero logo fazer um mestrado, um doutorado. Se você já tiver certo disso, beleza, vai em frente. Mas quer conhecer um pouco mais? Faz um curso de formação que dura 1, 2, 6 meses, 1 ano. E isso vai te dar fundamentos bem interessantes. E a partir daí serve, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer alguma outra área, porque não é também uma obrigatoriedade eu ter a especialização em psicologia do esporte para poder começar a atuar. Não, você tem que ter esses fundamentos básicos, muitas das vezes, em uma outra recomendação. Toda vez que você iniciar em um contexto esportivo, somente seu novo trabalho, seja como estudante ou como profissional, ter uma supervisão continuada, isso faz total diferença. Né? O que eu percebo, às vezes, com novos ou com profissionais que estão adentrando o nosso contexto, às vezes é muita demanda em um curto intervalo de tempo para gerenciar e sozinho esse profissional vai ter um pouco mais de dificuldade. Então tem que ter a supervisão para saber qual o trabalho focal e direcionado que eu vou ter dentro da minha realidade de trabalho. Vai ser com um atleta? Vai ser com 10? Com 20 acho que é mais difícil. Com 30 pior ainda. Né? Então tem que começar a fazer isso desde o início do seu trabalho, porque senão, se começar desse jeito, vai ficar mais difícil de você ir se organizando e também ter motivação dentro do seu trabalho. Então são essas recomendações aí iniciais. O esquema mesmo é começar mesmo com calma e fundamental, primeiro se policiar, né, para não querer queimar logo etapas e começando do básico mesmo. Exatamente. Vamos fazer esses cursos de formação, eles são pode ser feito durante a graduação, né? Pode ser feito a qualquer hora e quando quiser, ser profissional ou não graduação ou sem graduação. É um curso que é aberto a toda e qualquer pessoa que tenha interesse no conhecimento específico. Então, fazer o máximo possível. Basicamente isso. E assim, para quem para quem está nesse ambiente, né, do contexto esportivo, não só aqui no Piauí, mas no Brasil como um todo, é bem desvalorizado, né? A gente percebe isso pelas instituições, não só principalmente aqui no, você tinha falado no outro, do país do futebol, né, que é aqui. E acaba que o pessoal se desvaloriza muito, valoriza mais parece que quando precisa, quando o negócio tá ficando feio, apertado. E acho que não é nem na psicologia do esporte, não, isso é algo da psicologia mesmo, né? Tipo, infelizmente, precisa acontecer algo para que a psicologia seja valorizada. Então, um dos intuitos desse podcast é não chegar a esse ponto, né? De trabalhar mesmo, de ir valorizando cada vez mais a saúde mental como um todo e a psicologia do esporte específica, né? Especificamente. E a outra pergunta que eu ia te fazer era, você falou que, né, que fez vários esportes, então eu queria que você elencasse seus três esportes preferidos, ou que você gosta de praticar mais. A luta, o wrestling ou jiu-jitsu, eu vou botar elas juntas, tá? Como primeira opção. A corrida e a natação são os 3 esportes que eu mais pratico e que eu indico para toda e qualquer pessoa. A luta, porque passa a desenvolver habilidades de maior autoestima, no sentido de eu conseguir identificar de que forma minhas habilidades podem ser favoráveis para mim, de que forma que em uma situação que eu possa precisar, eu vou conseguir saber lidar com isso. A corrida, né? Porque o ganho de condicionamento assim, é absurdo
e é um esporte a qual você ativa muitos gatilhos para você entrar num estado de flow muito legal, né? A ideia de você estar ali num caminho que você passa a imaginar muitas coisas, que você está com aquela atenção mais seletiva e totalmente concentrada no percurso que você vai fazer, né? E a natação, porque a natação, junto com a corrida, né, o que envolve o atletismo, são esportes mães. Ela foi meu primeiro esporte que eu durei mais tempo, assim, daí que depois eu fui para o futebol e para a luta, mas que ajudou, né, naquela etapa inicial a trabalhar todas as minhas partes de musculatura do corpo e ajudou no meu processo de crescimento, né? Então, são fundamentais para a minha vida. Você falou do flow, eu lembrei da psicologia positiva, né? Que onde a psicologia positiva entra na psicologia do esporte. Só para deixar claro que a psicologia positiva não é aquele otimismo que está tudo muito bem, mas não, a psicologia é uma ciência, antes de tudo, é uma ciência que trabalha justamente as forças, né? Você falou da coragem, por exemplo. Coragem é uma das virtudes da força de caráter. Então, toda pessoa tem, mas cada um vai trabalhando de acordo com a sua própria demanda pessoal. Então, como a psicologia positiva está vinculada à psicologia do esporte? É totalmente vinculada, né? Porque hoje, inclusive, tem muitos psicólogos que também têm a formação em psicologia positiva e o estado de flow seria semelhante a atingir um nível ideal de ativação, que é o que a gente trabalha na parte da preparação psicológica com os atletas, e a continuidade, ou a manutenção desse foco, né? Então, a manutenção desse estado de flow, de felicidade, de experiências e expectativas mais positivas para aprender e saber lidar com as vulnerabilidades, com outros percalços que vão tendo ao longo da vida. Então, elas casam perfeitamente. Tem a técnica do mindfulness também, né? A atenção plena, né? A atenção concentrada é uma técnica que nós utilizamos, eu trabalho com ela, que tende a trabalhar o exercício de ativação mental e, posteriormente, as técnicas de concentração. Isso é fundamental. Outra pergunta. Esqueci. Então, finaliza por aí, né? Ah, sim. E só para encerrar, o desafio, né? Um dos motivos pelo qual eu fiz esse podcast também é para que a pessoa que estiver assistindo lá também se motive a querer fazer alguma coisa, a justamente trabalhar seu corpo. Então, eu queria que você fizesse um desafio, pode ser uma coisa simples, ou fazer uma caminhada de 1 quilômetro, ou, sei lá, um exercício de polichinelo, não sei, alguma coisa que seja um exercício simples, fácil, mas que a pessoa que esteja assistindo se motive também a fazer. Buscar alguma coisa para você sair da sua zona de conforto. Isso que vai escolher a cada um. Então, desde fazer um movimento ou passar um tempo maior desenvolvendo alguma coisa que até então, ou que você nem lembra qual foi a última vez que você fez isso, né? Então, alongamento. Um alongamento ele é muito importante porque ele vai vai dar estímulo corporal, o corpo vai ter mais uma abertura a novos aprendizados, a novas ideias, né? Então, alongamento, alongar de forma diária, né? Ou então, quem tem problemas de dores, fazer isso somente com a ajuda do profissional inicialmente, depois que você já está com a equipe, né, multiprofissional lhe acompanhando, com o personal trainer ou algo do tipo, aí você já está mais habilitado a fazer isso de forma sozinha, né? E quem nunca fez nada, que passe a fazer. Entre num grupo, vá na esquina. Em todo lugar, um bairro tem uma avenida, tem algum lugar que você vá que tem outras pessoas fazendo algum movimento de corpo. O desafio seria, quem não fez, faça alguma coisa.
E principalmente, não só pensando no agora, mas pensando em como vai estar a sua qualidade de vida física, mental, emocional, biológica daqui a 10, 20, 30 anos. Que são trabalhar atividades para trabalhar a nossa prevenção de saúde. E para quem já está eu já passei da idade, já estou mais velho, não tem essa não. Não existe isso, tem que tirar isso da cabeça. Para qualquer um e o importante é você fazer alguma coisa, não ficar parado. Exatamente. Seu corpo agradece. E para encerrar também, eu primeiro gostaria, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Eu sei que você é bem cheio de compromissos, né, mas você aceitou vir, estar aqui com a gente nesse momento e só gratidão mesmo. E pode se divulgar aí nas suas redes sociais. Sinta-se à vontade. Não, beleza, agradeço, tá, José? Conte comigo. Continue nessa jornada, a iniciativa ela é muito legal, ao longo do tempo você vai se especializando mais ainda nisso. Vejo que você tem aí um futuro brilhante aí dentro da área que você queira, não só na psicologia do esporte, mas tudo que envolva muito do que a gente conversou, né? Acredite, acho que você tem muita coragem, né? Porque quem não tem coragem não faz isso que você está fazendo ou tem as iniciativas que você vem tendo. Então, vai com tudo e às vezes, cara, não pensa demais não, faz, deixa rolar, vê como é que vai ser e aí depois você vai ajustando as coisas, né? Porque eu acho que quem tem boa intenção para tudo na vida, isso vai te trazer um retorno. Então, se você tem uma boa intenção numa ideia inicial, naquilo que você está fazendo, cara, o retorno vai ser totalmente positivo. É como uma lei, é a lei do retorno, né? Quem faz o bem colhe o bem, cara. Isso é uma máxima da vida. Eu levo isso para mim. Eu acho que isso é uma coisa universal, né? Quem tem intenção boa, você vai estar plantando algo hoje. E isso vai ter bons frutos no futuro. A gente vai se encontrar outras vezes. A gente vai ter outros podcasts ou outros diálogos outras vezes. E você vai estar num patamar bem melhor, mais elevado e num constante aprendizado. Tá? Conta comigo. E conte aí, gente, quem quiser acompanhar meu trabalho, é só seguir aí no Instagram, Rodrigo Damasceno, PSI, né, de psicólogo. E lá tem meu Instagram, tem meus contatos, tem meus e-mails. E contem comigo no que precisar, né? Desde o atendimento individual, online ou presencial, palestras, consultorias, cursos, capacitações. Eu estou aqui à disposição para poder contribuir e trazer um pouco para quem quer conhecer um pouco mais sobre esses conhecimentos do contexto esportivo aplicado à psicologia. Pode ter certeza que você vai encontrar uma pessoa e um profissional que está o máximo habilitado e sempre se qualificando a trazer um trabalho de qualidade para você. Tamo junto, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo, curta, comente e dê like. Obrigado.